Mas nós prosseguimos com a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. E essa noite nós vamos considerar Gálatas 5, do verso 26, até o verso 5 do capítulo 6. Abra lá a escritura em Gálatas, capítulo 5, do verso 26, até Gálatas 6, versículo 5. Deixa eu dar uma explicação rapidinha aqui antes da gente ler o texto. Você sabe que essa divisão que nós fazemos na Bíblia, entre capítulos e versículos, não está lá no texto original. A gente não tem essa maneira de se reportar ao texto lá no texto original. E quando Paulo escreveu essa carta, não havia lá capítulo 5, verso 26, capítulo 6, verso 1. Era um texto corrido. Essa divisão foi inserida até para facilitar a localização da passagem. Imagina a loucura que seria se eu tivesse que ficar aqui procurando com o irmão na página da Bíblia que estaria o texto, né? Até porque as versões que a gente tem em mãos também tem paginação diferente. Então, essa divisão que foi inserida é uma divisão que serve para nos ajudar a identificar a passagem. Mas nem sempre a divisão ajuda a gente na divisão dos assuntos do texto. E é por isso que hoje eu estou lendo o verso 26 do capítulo 5 e depois os primeiros 5 versos do capítulo 6. Porque, na verdade, esses 6 versículos estão interligados entre si como um assunto único. Embora eles apareçam na nossa versão, divididos uma parte no capítulo 5 e outra parte no capítulo 6. E eu queria sugerir que a melhor maneira seria juntar o verso 26 com os 5 versículos do capítulo 6. Porque eles deveriam estar juntos, porque eles fazem parte de um mesmo assunto que está sendo tratado pelo apóstolo nessa altura da carta. E vamos então começar lendo o texto, para depois entender que assunto é esse e de que maneira ele se conecta com aquilo que ele acabou de tratar nos versos anteriores, que a gente já considerou aqui no capítulo 5 também. É dito assim, Gálatas 5, verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amado, eu queria que você primeiro deixasse o texto aberto. Nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho e considerar o que temos nessa passagem. Mas o meu primeiro desafio é mostrar como é que essa passagem se conecta com tudo que ele havia tratado anteriormente aqui no capítulo 5. E eu queria começar lembrando que uma das grandes acusações que o pessoal de fora da igreja faz contra a igreja é que a igreja é o único exército que deixa os seus inimigos caídos pelo caminho. Eu não sei se você concorda com essa crítica, não sei se você concorda com essa avaliação, mas o que ela está dizendo é que muito do que se vê, se repara, se constata na igreja, é que a igreja não tem muita paciência com as pessoas que caem, que pecam, que são surpreendidas em alguma falta. E essa gente até acusa o evangelho, que o evangelho, na verdade, não está funcionando. Porque a crítica feita à igreja também se encontra direcionada para o evangelho, uma vez que elas percebem que muitos dos nossos comportamentos internos, muitos dos nossos comportamentos como igreja, não são a favor de um espírito que se preocupa com quem cai, com quem pelo caminho
acaba se acidentando, se envolvendo com alguma falta. O fato é que essa crítica aponta na direção da questão levantada pelo apóstolo nessa passagem. Depois de ele ter falado da vida vivida na carne, e ele contrastou essa vida vivida na carne com a vida vivida no Espírito, Paulo avança na sua argumentação com a igreja da Galácia, dizendo para eles que essa vida vivida no Espírito e não mais vivida na carne, deve também afetar as relações interpessoais entre eles enquanto crentes. Agora, eles devem se tratar uns aos outros, não mais como rivais, não mais como competidores, não mais como inimigos, mas agora eles devem ser única e exclusivamente irmãos. Eles devem permitir que esse evangelho que os alcançou pela graça transforme as relações estabelecidas no convívio que eles passam a ter uns com os outros na igreja. E Paulo, portanto, começa fazendo um apelo. Lá no verso 26 ele diz: olha, não nos deixemos possuir de vanglória. Não pensem que vocês são uns melhores do que os outros. Não se comparem uns com os outros. Não permitam que a relação de vocês seja estabelecida em termos de se procurar saber quem é melhor e quem é pior. Não permitam, diz o apóstolo, que vocês se provoquem nessa maneira. Não permitam que vocês nutram inveja uns com os outros. Eu sei, irmãos, que isso aqui é um apelo que tem muito a ver com a gente. Mas Paulo faz duas coisas. Depois de ele ter feito esse apelo em termos negativos, ele entende que a melhor maneira da gente entender como é que o evangelho afeta nossas relações interpessoais, nossas relações como irmãos, é apresentar um caso, uma situação concreta. E a partir dessa situação concreta, ele vai extrair para a gente coisas que devem nortear, dirigir, conduzir, nos fazer entender como é que o evangelho interfere, influencia, transforma as nossas relações interpessoais. E ele faz três coisas. A primeira delas é que ele fala que pode acontecer, e é muito normal que aconteça, que crentes sejam surpreendidos em faltas. Depois então ele diz como é que a igreja deve reagir a essa situação. E por fim, ele fala de 4 modos que a gente deve reagir a esse irmão que caiu, que em hipótese é apresentado como caso concreto para a gente. Então eu pretendo fazer 3 coisas na minha exposição. Primeiro, mostrar o caso concreto que o apóstolo Paulo está apresentando para a gente na passagem. Depois mostrar como é que a igreja deve reagir a isso. E por fim, aplicar as 4 atitudes que ele denuncia no texto e que mostram a maneira da gente reagir, ser transformado na nossa relação interpessoal com os nossos irmãos. A primeira coisa que ele fala está aí no verso 1 do capítulo 6. Ele diz assim: irmãos, e veja que o tom dele é de união, de agregar, de lembrar que a gente está junto como irmão. Irmãos, o espírito aqui é de chamar a gente a refletir sobre a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, e ele depois explica para a gente como a gente tem que reagir a isso. Mas vamos olhar primeiro essa expressão. Se alguém for surpreendido em alguma falta. Aqui há 2 maneiras de entender essa expressão no português. A nossa linguagem, no português, pode dar para a gente 2 maneiras de entender essa passagem. A primeira delas, que é a mais comum, é pensar num irmão
E essa pessoa que está aqui em voga é um irmão em Cristo. Ele não está pensando em alguém fora da igreja, mas em um irmão em Cristo, que compartilha da fé com a gente, que senta do nosso lado na hora do culto público, que adora a Deus com a gente, que canta os hinos com a gente, que lê a Bíblia com a gente. E esse irmão foi surpreendido numa falta. A primeira ideia que a gente pode ter é que esse irmão estava atrás da moita, fazendo uma bobagem, e aí alguém, haha, peguei você, haha, irmão, agora eu sei o que você andou fazendo no verão passado. Agora eu sei, irmão, que o teu passado te condena. A ideia de alguém que estava fazendo bobagem e foi pego de surpresa, foi surpreendido na sua falta. Embora essa possibilidade seja real, não é essa a ideia principal do texto. Não é que Paulo esteja dizendo que a gente deve virar uma espécie de policial um do outro agora, entendeu? Então a gente fica sempre procurando para saber se a gente vai poder pegar o irmão ou não numa falta. A ideia do texto não é essa, principalmente. A ideia aqui, irmãos, é que, de repente, esse irmão, que estava vivendo a vida cristã, caminhando ao lado do Senhor, servindo ao Senhor com singeleza de coração, esse irmão foi surpreendido por uma fraqueza, por um pecado, por uma paixão. E aí aconteceu com esse irmão aquilo que acontece com as presas abocanhadas pelo leão. Esse irmão foi surpreendido, e aquilo que parecia para ele não emitir nenhum sinal de perigo, levou ele a cair em pecado, levou ele a tropeçar, levou ele a viver a partir daquele momento uma vida escandalosamente envolvida com o pecado. A fraqueza o apanhou, ele foi surpreendido por uma fraqueza, por um pecado que violentamente, surpreendentemente, de maneira inesperada, o fez cair. E aqui eu quero chamar a atenção para isso. O pecado na vida do cristão é sempre uma surpresa desagradável. Ele não faz isso de maneira premeditada, de caso pensado, de planejamento estabelecido. Quem peca dessa maneira está denunciando que na verdade nunca nasceu de novo, irmão. O pecado na vida do crente deve ser sempre uma falta surpreendentemente desagradável. E esse irmão, então, foi levado a cair por essa fraqueza, por essa tentação que o abocanhou, que o surpreendeu, que o fez cair. E já aqui a gente pode aprender uma coisa muito importante para a nossa vida, irmãos. Todos nós podemos ser apresentados nessa passagem como esse irmão que, surpreendido numa falta, caiu. A gente gosta muito de pensar nessas histórias como se a gente fosse o herói da versão, da história. Mas quando Paulo levanta essa questão para a gente, ela por si só já merece a nossa observação criteriosa. Primeiro porque, irmãos, lembre de uma passagem que Jesus disse para os seus discípulos assim, olha, vigiai e orai, porque a carne é, o que, irmãos? Fraca. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse irmão talvez não tenha se dado conta de que a carne é fraca, e por isso ele não vigiou, e por isso ele foi surpreendido pela falta. Aqui já está um elemento que a gente precisa parar para observar. Porque além de ser surpreendido pela falta, e esse irmão não ter vigiado, é bom que a gente lembre que, em geral, essa surpresa que abocanhou esse irmão não foi uma aparição repentina de uma hora para outra. Em geral, esse é um processo que demanda tempo, que demanda estratégias, que demanda lugares perigosos.
Quando a gente fala desse texto como o irmão que foi surpreendido na falta, é bom que a gente lembre que o crente deve evitar não apenas o pecado em si, mas tudo aquilo que leve a ele a pecar. Porque às vezes, em muitas ocasiões, a carne fraca nos vence, não tanto com a aparição repentina do pecado, não tanto com a aparição repentina da tentação, não tanto com a aparição repentina da fraqueza, mas com o caminho que nos leva até ali. Por isso que eu digo que não é proibido ter más companhias, não é proibido ir a determinados lugares, mas esses determinados lugares e essas companhias podem ser ocasião para que você seja surpreendido numa falta. Tem uma história boa, que eu já ouvi uma vez, de um diácono que sempre chegava na igreja de pileque, sempre bêbado, sempre de cara cheia. E ele vinha para a igreja sempre mamado, para usar uma expressão bem popular. E aí as pessoas começaram a querer entender o que estava acontecendo com aquele irmão. Por que ele era surpreendido em algumas faltas, né? E aí alguém perguntou para ele, irmão, o que está acontecendo? Por que o irmão está tomando esse tipo de atitude? E aí ele contou a história. Ele falou, pastor, é o seguinte, é que eu venho no meu cavalo para a igreja, um tempo antigo, onde se usava cavalo para ir para a igreja. E eu levo o meu cavalo e amarro o meu cavalo naquele pau para amarrar cavalo pertinho do bar. E aí, pastor, quando eu vou ali amarrar o cavalo, aquele negócio me chama, pastor. Enquanto eu amarro o cavalo, o negócio me chama e eu acabo indo para lá e faço o que eu não deveria. Moral da história. Esse irmão, surpreendido pela falta, talvez não tenha tido cuidado de olhar com carinho onde é que ele está amarrando o burro dele. Você entendeu o que eu quero dizer, irmão? Dá uma olhada onde você está amarrando o seu burro, irmão. Porque há lugares e há pessoas e há ocasiões que vão levar você a ser surpreendido pela falta. A carne tem esse poder de nos trair e nos enganar a ponto da gente imaginar que estamos num lugar seguro, quando na verdade estamos correndo sérios riscos. Paulo então começa com esse caso. O caso de um irmão que foi surpreendido em alguma falta. E aqui tem uma última coisa que eu queria lembrar com essa passagem, esse primeiro verso. É que a igreja, irmãos, é lugar de gente que eventualmente pode ser surpreendido em alguma falta. Há muita gente fora da igreja que imagina que a igreja é lugar de gente perfeita. E não é. Eu falei hoje isso lá, conversando com o Elmira Simone, que se você achar uma igreja perfeita, irmão, não entre nessa igreja porque ela não serve para você. Porque você também não é perfeito. Mas, pastor, não tem aquele texto que diz que é para a gente ser perfeito como é perfeito o vosso Pai? É verdade, irmãos, a perfeição para a gente é o alvo. Mas não quer dizer que a gente possa alcançá-la nessa vida. É verdade que a igreja é um lugar de pecadores redimidos, mas ainda somos pecadores. Ainda somos um lugar onde eventualmente alguns de nós podem ser surpreendidos em alguma falta. Isso não tem nada a ver com o evangelho, pelo contrário, o próprio evangelho prevê essa possibilidade. O próprio evangelho diz pra gente que eventualmente isso pode acontecer. E não é, ou não deveria ser surpresa nenhuma pra gente, ver alguns irmãos sendo surpreendidos em alguma falta. Não quero dizer que isso seja normal, mas isso acontece. E eu sei que a nossa reação primeiro é assim, rapaz, você soube daquela igreja onde o pastor adulterou, onde o pastor fez isso, onde o irmão fez aquilo? Esse não deveria existir se a gente entendesse que a igreja é lugar de gente pecadora e falha. Se a gente fosse uma comunidade de anjos, isso não aconteceria, irmão. Pelo menos anjos não decaídos, né? Mas se a gente fosse anjo, a gente não... Mas aqui na igreja, a igreja é lugar de gente que é surpreendido eventualmente com uma falta. Às vezes com 2, com 3, com 4. E você pode acrescentar numericamente quantas você quiser. Paulo então começa com esse caso concreto. E
E como é que a gente tem que reagir a esse irmão que foi surpreendido com essa falta? Veja o que o texto diz. Vós que sois espirituais, corrigiu. Então, a primeira coisa tem que corrigir esse irmão. E aqui começa o problema. Paulo usa um verbo para resumir um monte de coisa que tem que ser feita com esse irmão. Mas ele resume tudo dizendo que é para corrigir. E ele deixa essa orientação. Vós que sois espirituais. Há duas maneiras de entender quem são os espirituais da igreja. A primeira delas é pensar que esses espirituais são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que estão vivendo no Espírito Santo, que estão frutificando o fruto do Espírito. Tem tudo a ver com o que ele disse anteriormente. O problema dessa interpretação é que ela pode dar a entender que exista na igreja categorias de cristãos, né? O grupo espiritual e o grupo carnal. O grupo bom de bola e o grupo ruim de bola. Os torcedores do Vasco e os torcedores incrédulos do Flamengo. O pessoal que é gente boa do Botafogo e o pessoal que é gente má do Fluminense. Você entendeu onde eu quero chegar, né, irmão? Criamos categorias, os espirituais e os carnais. Se a gente olha para essa passagem sob essa perspectiva, dá a entender essa divisão interna. E eu prefiro evitar essa interpretação. Como é que então a gente tem que entender quem são os espirituais aqui? Talvez seja uma referência a gente que tenha maturidade para saber lidar com esse irmão. E você vai ver daqui a pouquinho que nem todo mundo tem essa maturidade. E que quem não tem essa maturidade deve evitar estragar ainda mais e piorar ainda mais a situação desse irmão. O ideal é que todo mundo na igreja seja espiritual para saber lidar com essa situação. Mas esse é o mundo real e não é o mundo ideal. Paulo está dizendo, tem que ter gente madura, que tenha discernimento, que saiba fazer. Aqui possivelmente uma referência aos líderes da igreja, os pastores, os diáconos, os irmãos mais maduros na fé. Esses irmãos devem saber tratar essa situação. E toda a igreja deve aprender a lidar com essa situação como os espirituais o fazem. E o que eles devem fazer, irmão? Devem corrigir esse irmão. E aqui corrigir tem a ver com aquilo que nós entendemos como correção. E a correção cabe dependendo da circunstância, do tamanho, da gravidade do problema criado por aquele irmão. Talvez a primeira dimensão seja que esses espirituais devem corrigir esse irmão, instruindo esse irmão no pecado que ele está cometendo, na falta que ele foi surpreendido. E eu não estou falando aqui da maneira que isso deve ser feito ainda, vou falar disso daqui a pouco. Mas a primeira ideia é que a abordagem de correção deva ter a preocupação de instruir, de orientar, de ajudar esse irmão a enxergar o que talvez ele não esteja enxergando. De se colocar como alguém que possa ajudá-lo a perceber que ele caiu em alguma falta. A segunda dimensão dessa correção tem a ver com confrontar esse irmão. E é bom que se diga, irmão, que nem todo pecado cometido ou falta surpreendida na vida de alguns irmãos tem a mesma dimensão. Há pecados que são inconsequentes, eles têm a ver apenas comigo e com Deus. Mas há pecados que trazem consequências danosas para muita gente à minha volta, que afetam a vida não apenas da minha família, da minha igreja e até mesmo da sociedade, da comunidade a que eu estou inserido. Nesse caso, cabe confrontar esse irmão para que ele entenda também as consequências do que ele fez. E que talvez ele tenha que buscar reconciliação,
perdão, arrependimento para aquelas pessoas que foram atingidas pelo que ele fez. Corrigir tem uma outra dimensão, que é ainda mais ampla do que essas duas anteriores. É a dimensão da disciplina. De fato, há situações em que o irmão que foi surpreendido nessa falta precisa não apenas ser instruído, confrontado, mas eventualmente, se essa resolução for cabível, ele precisa ser disciplinado pela igreja. E esse processo, irmão, todo ele é conduzido na esperança de que esse irmão que foi surpreendido nessa falta seja trazido de volta ao arrependimento. Mas Paulo está dizendo que o papel da igreja é corrigir. Corrigir. Os espirituais devem trabalhar na direção de corrigir. Corrigir nessas dimensões que eu apresentei. E aqui está um elemento que tem muitas implicações para a nossa vida como igreja, irmãos. Mas eu queria chamar a atenção apenas para uma. A importância dessa palavra do apóstolo aqui é que isso é exatamente o que nós não fazemos quando vemos um irmão sendo surpreendido em alguma falta. Se é uma coisa que eu não preciso perder muito tempo, embora pareça malhar em ferro frio, é que, em geral, quando a gente vê um irmão sendo surpreendido em alguma falta, o que nós mais fazemos é não observar e não cumprir, não obedecer essa orientação do apóstolo. Sabe o que em geral a gente faz? A gente pega o telefone e liga para uma irmã ou para um irmão. Diz assim: irmão, preciso compartilhar uma coisa com um irmão no Senhor. Olha, você sabe fulano, irmão? Sabe Beltrano? Sabe Ciclano? Irmão, você não sabe. Mas aquele irmão está enrolado que só ele, irmão. E eu peguei ele ali atrás da moita, irmão. Ele está dando uma bobeira, vacilando, irmão. Aí depois você termina a conversa assim: mas eu estou falando isso para o irmão orar, tá? Vamos orar por esse irmão. Irmão, vamos orar. Vamos até aproveitar para orar junto agora no telefone. Aí você desliga. Pi, 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 pi. Aí esse irmão pega o telefone e liga para um terceiro. Irmão, você não sabe o que irmão me contou acerca de irmão. Aquele irmão está enrolado. Ele foi pego 2 vezes atrás da moita. Agora não é só uma, não, aumenta. Porque em geral a gente aumenta. Aí esse terceiro irmão pega e liga para um quarto, para um quinto. Aí está toda a igreja sabendo o que aconteceu com o irmão, mas ninguém teve coragem de corrigir, de confrontar, de ajudar o irmão. Sabe qual é o nome disso, irmão? Fofoca. E eu estou começando a levantar uma campanha na igreja: abaixo a fofoca santa. Porque de santa essa fofoca não tem nada. Isso é coisa do capeta, irmão. Isso é coisa da carne. E essa é uma transgressão absurda do que a Bíblia manda a gente fazer. O que a gente tem que fazer é corrigir o irmão. E não fazer da vida do irmão assunto de bastidor, de fofoca e de conversa fiada no telefone. Eu sei, irmãos, que isso não acontece entre nós. Mas vai que acontece, irmão. Estou me antecipando aqui. Tá bom? Estou só me antecipando. Mas Paulo diz que o que a igreja tem que fazer é corrigir. E corrigir nessas dimensões que a gente está apresentando aqui. E corrigir sem se apropriar da vida do irmão dessa maneira que eu descrevi agora para os irmãos. Corrigir, entendendo que irmãos caem, irmãos caídos, não precisam
de mais gente dizendo que eles caíram, de gente transformando essa queda num problema maior do que ela já é. O que a igreja precisa fazer nessa hora é corrigir. E corrigir com 4 atitudes aqui, irmãos. E eu aplico isso para a gente e termino o meu sermão. Porque Paulo vai dizer, olha, irmãos, versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Essa é a primeira coisa que ele quer que a gente faça. Vai corrigir, irmão. Corrige com espírito de brandura. Isso deve permear quase tudo na vida da igreja. Quase tudo. Especialmente quando você vai corrigir um irmão. Paulo está dizendo que tudo que a gente vai fazer com relação a esse irmão deve ser feito com espírito de brandura. E aqui é o seguinte, irmão. Uma boa dica para você. Se você não tem espírito de brandura para corrigir um irmão, não tente fazê-lo, porque você vai acabar fazendo a coisa errada. E se você quiser corrigir algum irmão e não tem o espírito de brandura, procure alguém que tenha, para ele poder ir junto com o irmão, corrigir o irmão que foi surpreendido na falta. O que esse espírito de brandura é, irmão? É aquilo que você sabe muito bem. É evitar a todo custo se aproximar desse irmão com censura, com palavra áspera, com palavra dura, violenta, com afirmações descabidas, com falso moralismo, com espírito que não está disposto a ajudar, só está disposto a massacrar ainda mais aquele irmão. Provérbios diz uma coisa surpreendente sobre isso, né, irmãos? Diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Palavra branda é saber se aproximar do irmão que está em falta, tendo discernimento para não machucar ainda mais o irmão, mas ser alguém que se dispõe a falar com ele no tom certo, da maneira certa, confrontá-lo sim, mas sempre confrontá-lo com amor. A gente sabe discernir isso, irmão. Sabe discernir quando uma pessoa vem falar com a gente, e ela vem falar com a gente cheia de razão, rodando a baiana, querendo ser melhor que a gente, e ao invés dela nos ajudar, só torna o problema ainda mais grave. Tudo é uma questão de tom, né? Tudo é a questão do jeito como você se posiciona. Os franceses dizem que tudo na música tem a ver com tom. E na vida também, tudo na vida tem a ver com o tom que você diz as coisas. Se você diz com espírito de brandura, você já começou ganhando aquele irmão. E os ouvidos dele se abrem para ouvir o que você tem para dizer. Agora, se você vem com um espírito que não é de brandura, o que já era difícil se torna quase impossível. Eu lembro que esse princípio não vale apenas para a relação com os irmãos, vale a pena também em casa, né, irmão? A esposa pode estar com toda a razão, mas a maneira como fala faz com que o marido não a ouça. Os maridos podem estar com toda a razão, mas a maneira como falam com as esposas faz eles perderem o tom, e aquilo que poderia ser uma conversa produtiva e edificante vira uma briga. Pais, quando vão falar com os filhos, devem aprender também a fazer isso. Porque às vezes nossos filhos reagem à nossa falta de brandura com eles. Não é que o papai não seja certo, ele está certo, mas está falando da maneira errada. Está falando sem amor, está falando sem brandura, está falando sem discernimento. E há tanta coisa que é dita numa hora como essa para o irmão, para o pai, para o filho, para a esposa, para o esposo, que era melhor não ter sido dita, porque foi dita sem espírito de brandura. Amados, que deveria marcar nossos relacionamentos
seria sempre uma disposição para ser brando como irmão. Imagina, irmão, coisa maravilhosa. Todo mundo aqui na igreja brando. Pastor, que coisa maravilhosa ser brando, né, pastor? Não tem alteração de voz, irmão, não tem briga, não tem desentendimento, não tem partidarismo e facção, porque há brandura. E esse irmão caído deve ser tratado com brandura. Com brandura. Esse é o chamado para a gente corrigir. Corrige com brandura. Porque se corrigir sem brandura, não vai corrigir da maneira certa. Segunda coisa que ele diz é que, além de ser como espírito brando, você deve também se aproximar desse irmão, guardando-se para que você também não seja tentado. É bom que se diga isso aqui, né? É bom que você se aproxime desse irmão e não permita que a falta que ele cometeu surpreenda você também. É bom que se diga que você deve se aproximar dele como alguém que sabe que você poderia estar na mesma situação que ele, mas que jamais você vai permitir se envolver com o problema dele a ponto de você mesmo ser achado também na mesma situação. Por um motivo óbvio, né, irmão? Se você cair também como o irmão caiu, você perde a autoridade de corrigi-lo. Agora, ele precisa de correção e você também, irmão. E lembre, a tentação que surpreendeu aquele irmão, a fraqueza que surpreendeu aquele irmão, a queda que aquele irmão cometeu, também pode acontecer, também pode se repetir no seu caso. Então guarda-te, para que você mesmo não seja achado na mesma surpresa desagradável daquele irmão. Então é espírito de brandura, mas é espírito também de vigilância. Terceira coisa que ele diz, é que a gente deve se aproximar desse irmão, a partir do verso 2, dizendo assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem gente que pensa que Paulo aqui está mudando de assunto, né? Ele perdeu o assunto do versículo 2 e mudou o tema. Não é verdade. O que ele está dizendo aqui é que esse corrigir deve ser sempre um corrigir que se disponha a levar a carga daquele irmão. E aqui a palavra carga, tem a ver, amados, com as consequências que talvez aquela queda em falta, aquela surpresa desagradável tenha produzido na vida daquele irmão. Lembre de uma coisa quando você se aproximar de alguém que está surpreendido em falta. Esse irmão, está agora carregando um fardo gigantesco, irmão. O fardo da culpa, o fardo da vergonha, o fardo do medo, o fardo da falta de discernimento que ele não teve para não se deixar surpreender pela falta. Tem gente que é levada a ser surpreendida pela falta e cai em depressão, irmãos, na igreja. Gente que passa a se olhar como o cocô do cavalo do bandido, irmão. Que passa a se considerar como alguém menor porque caiu. Isso esmaga, machuca. É um fardo para ele. Ele se sente de fato como alguém que não é mais merecedor do companheirismo, do amor, da graça e do perdão que o Evangelho tem para ele. Essa não é uma situação fácil não, irmão. Ele pode até aparentemente estar dizendo para você que isso não está acontecendo, mas lá no fundo da alma dele, ele está esmagado por aquilo que está acontecendo em sua história. Sabe o que ele não precisa nessa hora, irmão? É gente que torne o fardo mais pesado. Sabe o que ele precisa nessa hora? Gente que se coloque ao lado para levar com ele esse fardo. Alguém que
carregue com ele esse fardo, que o ajude, que se coloque do lado. E se a gente faz isso, a gente cumpre a lei de Cristo, que é amar. Amar o nosso irmão. Amar o nosso irmão como Cristo nos amou. O chamado de Paulo é: aproxime-se para corrigir com alguém que se dispõe a carregar o fardo daquele irmão junto com ele. Não se aproxime dele para corrigir como quem quer tornar o fardo mais insuportável do que ele já é. Porque você não vai estar fazendo a coisa certa. A última atitude que ele nos dá é que você deve fazer isso com humildade, irmão. Com humildade. Versículos de 3 a 5, ele conta aí, apresenta para a gente o princípio de maneiras diferentes, dizendo assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Primeiro, não se aproxime desse irmão achando que você é melhor do que ele. Se é uma coisa que nosso coração, carnal e pecador, provoca na gente quando a gente vê um irmão caído, embora nós não verbalizamos isso, a gente fala assim: pobre coitado, né? Como é que foi dar um mole desse? Ainda bem que isso não acontece comigo. Esse irmão aí, tadinho dele. Tadinho. Que rapaz. Isso aí tem que ser tratado, rapaz. Eu jamais deixaria isso acontecer comigo. A gente tem a tendência de olhar para o irmão que caiu, de cima assim, né? Irmão, tá no fosso, né, irmão? Que pena. A gente leva... Irmão, eu vou te ajudar aqui, ó. Segura minha mão aqui, irmão. É sempre uma atitude superior, né? Que se acha melhor. Que se acha imune. Que pensa sobre si aquilo que não é verdade sobre si. Porque se você julga ser alguma coisa, lembre que você não é coisa alguma. A ideia aqui, irmãos, é que você não tem motivo nenhum para se vangloriar na queda daquele irmão. Sabe por quê? Porque tem quem está em pé, irmão, olha muito bem para não cair também. E se você não caiu, irmão, não é porque você é melhor do que aquele que está caído, mas é porque a graça de Deus sustenta o irmão. Então a ideia é: se aproxime com humildade. Se aproxime reconhecendo que você também poderia estar na mesmíssima situação que aquele irmão está enfrentando. Isso muda toda a perspectiva, não é, irmão? Não muda? Você olha para aquele irmão de outra maneira, com outro olhar, com outra perspectiva. E você não se considera em momento algum melhor do que ele. Você para de fazer um exercício que a gente faz essa hora o tempo todo. A gente se compara com ele. Se compara. Paulo está dizendo: igreja não é lugar para ninguém se comparar com ninguém. O Evangelho não nos coloca juntos para a gente achar que podemos nos comparar uns com os outros para concluirmos que somos melhores ou piores uns dos outros. Ao contrário, diz ele. Mas prove cada um o seu labor. E então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. A ideia aqui é: pare de pensar em você como categoria que pode ser avaliada a partir do outro. Para de se comparar com o outro. Por quê? Porque Deus não vai comparar você a ninguém. O padrão que Ele vai usar para comparar não será o outro. O padrão que Ele vai usar para comparar é Jesus, irmão. Então, para de se gloriar nessa comparação, mas glorie-se no que você tem feito diante do Senhor. E lembre-se que você não tem motivo nenhum para se comparar com outro. Esse momento em que Paulo está dando esse caso concreto, ele está lembrando para a gente: é esse o espírito
que deve permear nossas relações. O espírito que não se compara a ninguém, mas que faz o seu, e faz o seu com responsabilidade diante de Deus, sem se comparar a ninguém. Por quê? Diz o verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Deus vai cobrar de você, irmão, o que você recebeu da parte dele para fazer. Ele não espera que na nossa caminhada cristã a gente se deixe enganar a ponto de pensar que estamos melhores porque estamos nos comparando uns aos outros. Parece estranho porque ele fala agora que cada um levará o seu fardo. E ele havia dito lá no verso 3 para cada um levar o fardo um do outro. São coisas diferentes. O primeiro fardo é o fardo consequência da queda daquele irmão. O segundo fardo é o fardo que cada um de nós leva. As nossas responsabilidades, a nossa vida, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Essa questão é só nossa. E cada um de nós vai dar conta do seu para Deus. Eu posso ajudar o irmão a carregar o fardo dele, mas no final, lá diante dele, na eternidade, eu vou dar conta da minha vida, irmão. Isso é terapêutico para pastor, sabia? Porque tem um pessoal aí querendo botar na conta de pastor o que não pertence a ele. Pastor, o senhor vai dar conta das suas ovelhas. Espera aí. Vou dar conta do meu trabalho enquanto pastor diante das ovelhas. Mas cada ovelha dará conta, amém, irmão? De si mesmo. E portanto Paulo está dizendo, aproxime-se desse irmão com humildade, procurando levar o fardo dele, ajudando a carregar esse fardo. E amado, não considere você superior a ele. Lembre que você só está na posição que você está pela graça de Deus. E lembre-se que Deus não vai comparar você a ninguém. Que cada um de nós vai dar conta do seu próprio fardo diante dele. Deixa eu fazer 2 aplicações para a gente terminar e ir para casa. Primeiro, eu queria me referir aqui, irmãos, àqueles que porventura estejam caídos em alguma falta. E que talvez estejam vivendo na sua vida pessoal as aflições, a angústia do que o pecado está produzindo. Eu queria, em nome de Jesus, que essa palavra fosse para você uma correção. Que você procurasse arrependimento. Que você buscasse reconciliação. E que a minha palavra essa noite fosse exatamente com esse propósito para você. Seja para aquele que agora está nessa situação, e seja para aquele que no futuro próximo vai encontrar-se nessa posição. Irmão, se você foi surpreendido em alguma falta, permita que outros irmãos com espírito de brandura corrijam você. A igreja é um lugar onde esse tipo de exercício deve acontecer o tempo todo. E se hoje você está sendo corrigido, amanhã você pode ser instrumento para correção também. Que de fato a gente entenda que foi para esse exercício que o Evangelho nos chamou. Segunda aplicação. Que Deus nos faça uma igreja, irmãos, que não abandone mais na trajetória os seus feridos. Que haja espaço entre nós para de fato corrigir com espírito de brandura, corrigir sem se deixar envolver pela tentação, corrigir, buscando levar a carga daquele irmão caído, corrigir, com o coração cheio de humildade, irmãos. Que de fato o Evangelho transforme as nossas relações interpessoais aqui na igreja. Para que de fato aqueles que estão fora da nossa convivência como corpo de Cristo, nos faça
ou os faça entender que é isso que o Evangelho é capaz de produzir, irmãos. Gente que se ama de verdade. Gente que não é perfeita. Gente que é pecadora. Que cai em falta. Que é surpreendida em falta. Mas que busca sempre reconciliação e correção. Com amor, com graça e com o perdão de Deus. Eu queria muito que a gente entendesse que é isso que o Espírito de Deus está nos dizendo essa noite, irmãos. E é assim que a gente tem que aprender a conviver como igreja. Esse é o chamado do Evangelho para a gente. Que de fato essa palavra desperte no coração de cada um de nós as implicações que só ela é capaz de produzir. Fica de pé, amado, fica de pé. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, sonda o nosso coração, Senhor. E nos faz entender as implicações sérias e profundas que essa passagem da Tua Palavra tem para a nossa vida nessa noite. Nos ensina a ser uma igreja dirigida e dominada por esse espírito de brandura, por esse olhar de compaixão, por esse coração cheio de humildade, que não olha para o irmão que caiu, que não olha para o irmão com correção, de forma superior, de forma orgulhosa e soberba. Perdoa a gente, Senhor, se a gente tem trabalhado dessa maneira em algumas circunstâncias. E nos ajuda a entender que o chamado do Evangelho é um chamado também para amar de maneira concreta nas relações interpessoais aquele a quem nós chamamos de irmão. Que esse amor seja muito mais do que palavras, muito mais do que canções, mas seja de fato uma atitude que aponte na direção daquilo que a Tua Palavra nos disse nessa noite. E se há irmãos que estão surpreendidos em alguma falta, que de fato essa palavra os alcance e os desperte para a profunda necessidade que eles têm de serem corrigidos também. E que agora o amor de Deus, o nosso Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todos os irmãos espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amado, desejo